Existe um momento silencioso que poucos primatas conseguem descrever direito. Não é quando você compra um carro novo. Não é quando você recebe um aumento que você esperava faz meses. Não é quando você finalmente quita aquela dívida que te perseguia toda madrugada. É um momento muito mais quieto do que qualquer um desses. É quando você olha para o seu patrimônio menos num dia comum, numa segunda-feira sem graça, talvez tomando café antes de trabalhar, e percebe que, se você parar de trabalhar hoje, o próximo mês ainda está pago. E o seguinte também, e talvez o de depois. Esse momento, ele tem um endereço, tem um número específico onde ele mora, e esse número é maior do que você pensa hoje, mas menor do que você imagina que precisaria ser para sentir isso. Esse número gira em torno de R$ 50.000. Não é chute, não é número mágico inventado por guru financeiro para vender curso. Existe uma razão muito específica, muito concreta, muito enraizada em como o cérebro humano funciona, para esse valor mudar o funcionamento das suas decisões, das suas relações e da sua vida inteira. E a maioria dos primatas nunca vai descobrir o porquê, não porque é difícil de entender, mas porque nunca chegou lá para sentir. E o que não é sentido raramente, é compreendido de verdade. Então vamos começar pelo começo, pelo que acontece antes. Quando o primata juntou os primeiros R$ 20.000, algo real mudou. O cérebro saiu do modo sobrevivência. Parou de funcionar como um animal acuado que só pensa no próximo ataque. Parou de apagar incêndio o tempo todo e começou, pela primeira vez, a conseguir enxergar além da semana seguinte. Isso é enorme, não subestime. Mas existe uma armadilha silenciosa que aparece exatamente nesse ponto, e ela é perigosa justamente porque parece boa. Com 20.000 guardados, primata se sente seguro. E essa sensação de segurança, se não for entendida pelo que ela realmente é, se torna o maior obstáculo para o próximo nível, porque é bem temível proteger, mas 50.000 liberta. Essa diferença parece pequena quando você lê, mas é brutal quando você vive. Proteção significa que você tem onde cair se tudo desmoronar. Liberdade significa que você começa a escolher onde quer ir antes de qualquer desmoronamento. São dois estados mentais completamente diferentes, habitando o mesmo planeta superficial, chamado ter dinheiro guardado. Por fora parecem iguais. Por dentro são mundos opostos. Com 20.000, o primata ainda acorda pensando em não perder o que tem. A energia do dia é defensiva. Cada decisão financeira passa primeiro pelo filtro do medo. Será que posso gastar isso sem enfraquecer minha reserva? Com 50.000, alguma coisa vira. Primata começa a acordar pensando no que pode construir. A energia muda de direção. Não é motivação, não é mentalidade positiva, não é frase de calendário. É neurociência básica. O cérebro humano só consegue operar em modo de expansão quando a ameaça de colapso sai do horizonte visual. E R$ 50.000, para a maioria dos primatas brasileiros, é exatamente o ponto onde essa ameaça finalmente some da vista. Mas tem algo ainda mais concreto acontecendo aqui. Algo que aparece nos números e não dá para ignorar. Quando o primata chega nos 50.000 investidos, os juros compostos param de ser um conceito de livro didático e viram uma experiência física palpável que você sente no extrato. Com 20.000, rendendo 1% ao mês, primata recebe R$ 200. É um jantar, é um enchimento de tanque, é uma conta de streaming por 6 meses. É quase nada no contexto do mês inteiro. Com 50.000 no mesmo rendimento, o primata recebe R$ 500 todo mês. Todo mês. Sem trabalhar, sem vender nada, sem depender de humor de chefe de cliente, que é some de algoritmo que muda. R$ 500 não é liberdade financeira. Ninguém aqui vai fingir que é. Mas é a primeira vez na vida que primata sente no corpo. Não lê num artigo, não assiste numa aula. Sente de verdade o que significa dinheiro trabalhando por você enquanto você dorme. E essa sensação, uma vez experimentada, muda a relação com o dinheiro de forma permanente. Porque agora o jogo não é mais só juntar número. É entender que cada real guardado é um trabalhador silencioso, que nunca pede aumento,
nunca falta numa segunda-feira, nunca entra em conflito com você, nunca vai embora para a concorrência. Primata começa a ver o dinheiro com outros olhos. E quem vê o dinheiro com outros olhos toma decisões completamente diferentes com ele. E aqui entra a mudança que nenhuma planilha consegue capturar. Aqui não aparece em gráfico nenhum. Aqui é invisível para quem olha de fora, mas absolutamente real para quem vive por dentro. Quando o primata tem 50 mil investidos, a relação com o trabalho muda completamente. Não porque primata vai parar de trabalhar, essa não é a ideia. E qualquer um que vende essa fantasia está te enganando. A ideia é outra, é que primata para de trabalhar com desespero. E essa diferença é tudo. Existe um abismo entre vender seu tempo, porque você precisa, e vender seu tempo porque você escolhe. Na primeira situação, você aceita qualquer coisa. Você tolera cliente que não respeita seu trabalho, porque a alternativa é não fechar o mês. Você tolera ambiente tóxico porque precisa do plano de saúde. Você diz sim para projeto que vai te sugar por 3 meses porque não tem como falar não. Agora, você sorri para a situação que te corrói por dentro porque a conta não espera. Isso não é fraqueza de caráter, é pressão de circunstância. Qualquer primata nessa posição faz o mesmo. Na segunda situação, quando existe base, você negocia, você escolhe com quem trabalha. Você fala não quando não precisa ser dito, sem tremer na voz, nem passar a semana seguinte com culpa e ansiedade. Você exige o que seu trabalho vale porque sabe que se esse cliente for embora, o próximo mês ainda está garantido. E o mais importante e o mais silencioso de tudo isso, as pessoas ao redor percebem essa diferença, sem ver seu extrato bancário, sem saber seu patrimônio, sem nenhuma informação concreta sobre sua situação financeira. As pessoas percebem. Quem tem base transmite algo diferente. Uma calma que não é indiferença, uma segurança que não é arrogância. É estrutura, é energia de quem não está correndo atrás de nada com desespero. E paradoxalmente, esse paradoxo vale ouro. Quem transmite essa energia tende a ser mais valorizado, a atrair propostas melhores, a ser tratado com mais respeito em negociações, a fechar contratos em condições melhores. O dinheiro no banco muda como você age. Como você age muda o que o mundo oferece para você. E o que o mundo oferece para você muda o quanto você consegue guardar. É um ciclo. E ele começa com a base. Tem uma virada ainda mais importante que acontece aqui. Uma que a maioria dos primatas nunca conecta com o patrimônio, mas que é diretamente causada por ele. Com 50 mil investidos, primata começa a enxergar risco de um jeito completamente diferente. Antes desse ponto, qualquer oportunidade que exigisse algum tipo de investimento inicial era descartada automaticamente, quase por reflexo. Um curso de alto valor que poderia abrir uma área nova de renda, uma sociedade que precisava de capital inicial, um equipamento que poderia triplicar a capacidade de produção, uma mudança de cidade para um mercado com mais oportunidade. Primata via essas coisas, sentia aquele aceno de possibilidade e já fechava a janela antes de abrir de verdade, porque não tinha margem. Porque qualquer movimento em falso poderia desestabilizar tudo que foi construído com tanto esforço. E quando você não tem margem para errar, você não tenta. Agora, com 50 mil de base, primata analisa. Não porque ficou mais corajoso do dia para a noite. Não porque mudou a mentalidade. Mas porque tem estrutura para absorver um erro sem morrer. E quem consegue absorver erro sem morrer é quem toma as melhores decisões. Porque decide com a cabeça no lugar, com tempo para pensar, sem a faca da urgência no pescoço. Os maiores saltos financeiros da trajetória de qualquer primata quase sempre acontecem logo depois que ele constrói uma reserva que permite errar. Não é coincidência, não é sorte, é que a reserva ela desbloqueia a capacidade de tentar, e quem tenta mais, com mais informação e menos desespero, eventualmente acerta mais. A matemática do risco muda completamente quando você tem base. Agora vamos falar do erro que destrói tudo e que é mais comum do que qualquer um gosta de admitir. Primata chega nos 50 mil,
respira fundo, olha para aquele número e sente pela primeira vez em muito tempo que chegou em algum lugar, que essa luta toda valeu, que agora pode dar uma relaxada, que mereceu uma recompensa, uma viagem, um upgrade, um presente para si mesmo por tanta disciplina. Esse pensamento é humano, é compreensível, é legítimo em partes e é exatamente o que separa quem para nos 50 mil de quem um dia acorda com 500 mil. O problema não é a recompensa em si. O problema é tratar os 50 mil como destino quando eles são, na verdade, o ponto onde o mapa muda. É confundir a linha de chegada com o fim da corrida quando você, na verdade, acabou de entrar no jogo de verdade. É como subir o primeiro lance de uma escada longa. Olhar para baixo, ver o quanto subiu e sentar ali por tempo demais, admirando a vista, menos enquanto o elevador passa reto. Primata, que entende o jogo, faz outra pergunta nesse momento. Para de perguntar quanto eu preciso guardar para estar seguro. E começa a perguntar o que eu consigo construir usando essa base como alavanca. São perguntas diferentes. Geram estratégias diferentes, geram resultados diferentes, geram vidas diferentes. Existe também uma dimensão que quase nunca é falada abertamente e que precisa ser dita aqui. Dinheiro acumulado muda relacionamentos, não dá forma superficial e óbvia que as pessoas costumam imaginar. Não é sobre poder comprar mais coisas ou impressionar pessoas. É sobre a dinâmica silenciosa que acontece quando você para de ser vulnerável financeiramente. Quando o primata não tem reserva, qualquer conflito familiar, qualquer desentendimento com o sócio, qualquer crise no relacionamento, traz embutido o peso financeiro. Você não consegue separar a discussão emocional da dependência econômica. Você tolera situações que não deveria tolerar porque a saída custaria caro demais. Você fica em lugares, empregos, relacionamentos, parcerias, cidades, não por escolha genuína, mas porque mudar custaria mais do que você tem com 50 mil de base pela primeira vez. Primata tem o que os economistas chamam de batina menos, a melhor alternativa disponível se um acordo não funcionar. Na prática, isso significa que você entra em qualquer conversa, qualquer negociação, qualquer decisão de vida, sabendo que tem saída. E quem sabe que tem saída não fica preso. Não por arrogância, por estrutura. Isso transforma silenciosamente a qualidade de todas as relações ao redor. Você para de aguentar o que não deve ser aguentado. Você começa a construir vínculos por escolha, não por necessidade. E vínculos por escolha são incomparavelmente mais saudáveis, mais honestos e mais duradouros do que vínculos por dependência. Vamos falar agora sobre o que acontece com o tempo, o recurso que ninguém associa ao patrimônio, mas que é o mais diretamente afetado por ele. Antes dos 50 mil, o tempo de primata tem um dono. Pode ser um empregador, pode ser uma dívida, pode ser uma obrigação financeira que não dá para ignorar. O tempo é uma moeda que primata é obrigado a gastar, não escolhe gastar. Cada hora vendida é uma hora que não volta e a necessidade determina o preço, não o valor real do que primata produz. A necessidade, depois dos 50 mil, o tempo começa menos lentamente, mas começa menos a ter outro dono. Primata começa a ter o luxo de ser mais seletivo com onde coloca as horas, de recusar trabalho que paga mal, de investir tempo em algo que não paga imediatamente, mas que vai pagar muito melhor daqui a um ano, de descansar de verdade sem culpa, porque o descanso estratégico é parte de qualquer construção séria menos, e quem descansa sem culpa produz melhor, decide melhor, cria melhor. O tempo é o único recurso que não se renova, e a relação de primata com ele muda profundamente quando o dinheiro para de ser uma emergência constante. Essa mudança na relação com o tempo é, talvez, o retorno mais subestimado de ter 50 mil investidos. E tem uma última camada aqui, a mais profunda, a que fica depois que o saldo some, se algum dia somar. A verdade que ninguém conta sobre os primeiros 50 mil é que eles não são principalmente sobre dinheiro. Eles são sobre prova, são a evidência concreta e irrefutável que primata produz para si mesmo de que é capaz de querer algo no futuro mais do que algo no presente. De que consegue adiar a gratificação
sem se destruir no processo. De que tem disciplina suficiente para construir algo real ao longo do tempo, mesmo quando o tempo parece longo demais e a recompensa parece distante demais. Essa prova não some se o mercado cair, não some se uma emergência consumir parte da reserva, não some se a vida dar uma curva inesperada e primata precisar recomeçar de um número menor. A prova fica, a identidade fica. E é muito mais fácil construir de novo quando você já sabe que é capaz de construir, do que construir pela primeira vez sem nenhuma evidência de que vai conseguir. Os primeiros 50 mil transformam não só o saldo, transformam quem primata acredita que é. E quem você acredita que é, determina tudo que você faz depois. Determina os riscos que você aceita tomar, os projetos que você acredita que pode tocar, as oportunidades que você acha que são para você, ou que você acha que são para outra pessoa. Primata que chegou nos 50 mil não é o mesmo primata que começou do zero. Mesmo que ninguém de fora perceba, mesmo que o estilo de vida não tenha mudado ainda, por dentro algo cristalizou, uma certeza, uma prova, uma identidade nova que nenhuma crise financeira consegue apagar completamente. Então fica aqui o que importa levar desse conteúdo. 50 mil não é o fim, nem de longe, mas é o ponto onde o jogo muda de natureza, onde você para de jogar para não perder e começa a jogar para construir, onde os juros compostos deixam de ser teoria e viram experiência, onde o trabalho deixa de ser obrigação e começa a ser escolha, onde o risco deixa de ser ameaça e começa a ser ferramenta, onde o tempo começa a ter outro dono. Constrói essa base com seriedade. Não como quem quer uma recompensa no final do mês, como quem está assentando o alicerce de algo que vai durar décadas. Cada decisão que primata toma, a partir de hoje, é um tijolo nessa fundação. Ou um tijolo que falta. Seu eu do futuro não vai lembrar do esforço, vai lembrar do resultado e vai agradecer cada escolha difícil que foi feita antes de chegar lá, se esse conteúdo acendeu alguma coisa em você. Manda para outro primata que precisa ouvir isso agora. Nos vemos no próximo.